Sabe qual é o superpoder mais apelão de toda a história do cinema? Não é a força do Superman, não é a manopla do Thanos e muito menos a conta bancária do Batman. O poder mais imbatível de todos é a conveniência de roteiro. Ah, agora eu entendi! Existem vilões nas animações que foram escritos de um jeito tão brilhante, tão absurdamente poderosos ou geniais, que na hora de terminar o filme, o roteirista olhou para o papel e pensou: caramba, eu não faço a menor ideia de como o herói vai vencer esse bicho. E é aí que a mágica acontece. O vilão, que era um gênio multiversal, subitamente decide ter o QI de uma batata cozida só para a história poder acabar. Hoje, vamos desmascarar os vilões que só perderam porque o roteiro deu aquela ajudinha descarada. Prepare seu cérebro, porque a lógica aqui passou bem longe. Vamos começar pelo clássico dos clássicos. O erro mais comum: criar um vilão super inteligente. E qual o problema disso? É que pro vilão ser um gênio, quem está escrevendo também precisa ser, né? E às vezes o café acaba na sala dos roteiristas, e aí dá muito ruim. Quero café! Olha o Síndrome de Os Incríveis, por exemplo. Sejamos honestos aqui, o cara era um monstro do planejamento. Ele não herdou poderes, ele não caiu num tanque de lixo tóxico. Ele construiu um império tecnológico do zero. O cara ficou podre de rico vendendo armas, criou uma base secreta numa ilha particular e desenvolveu uma luva de energia de ponto zero que basicamente anula as leis da física. Ele passou anos caçando e eliminando heróis veteranos para treinar sua inteligência artificial, o Omnidroid. O robô aprendia com cada luta. Se você usasse força, ele ficava mais resistente. Se usasse velocidade, ele ficava mais rápido. Era o algoritmo perfeito da morte. Aí o Síndrome, o mestre da estratégia, em grego, estratégia, o homem que previu cada movimento da família Pera, decide que o auge do seu plano é se colocar na frente desse mesmo robô assassino, que foi programado para identificar e aniquilar qualquer coisa que pareça um herói. Sério isso, Síndrome? Você criou uma máquina que se adapta a heróis e decide aparecer na frente dela de capa e colã fazendo pose? É tipo você criar um tubarão mecânico que morde qualquer coisa que sangre e depois pular no aquário com um corte no dedo para mostrar quem é que manda. O Síndrome não perdeu para Os Incríveis. Ele perdeu porque o roteirista precisava que ele esquecesse as regras básicas de sobrevivência que ele mesmo inventou. Se ele ficasse assistindo de camarote, o filme acabava em tragédia e a Pixar teria que explicar muita coisa. Faz sentido. Agora, respira fundo, porque vamos falar de quem não deveria perder nunca. Literalmente. Vamos falar do lobo, a personificação da morte em Gato de Botas 2. Ok, vamos analisar o conceito aqui. Ele não é um vilão comum. Não quer dinheiro, não quer dominar o mundo. Ele é a própria morte, que atravessa barreiras mágicas como se fossem nada. Ele humilha o Gato de Botas, um espadachim lendário no primeiro encontro, sem nem se esforçar. O lobo é onipresente, ele é imparável e ele é, bem, inevitável. Durante o filme todo, a presença dele é aterrorizante. Ele brinca com as foices, ele assobia e o clima muda. Não existe barra de vida para a morte. Você não vence a morte numa luta de espadas. Aí chegamos no clímax. O Gato de Botas decide que agora valoriza a vida. Eles trocam os golpes de espada bem bonitos, o gato faz um discurso emocionante sobre como uma vida é o suficiente, e a morte simplesmente diz: "Ah, tá bom então. Perdeu a graça porque você não está mais com medo. Vou embora." Como é? Pera aí. O lobo passou o filme inteiro caçando o gato porque ele era arrogante e desperdiçou 8 vidas. Ele estava com sangue nos olhos para levar a alma do bichano. E ele desiste só porque o gato aprendeu uma lição de moral? Isso é o roteiro gritando: "Socorro, criamos um vilão que não pode ser derrotado, então precisamos que ele peça demissão." Se a morte é implacável, ela não deveria se importar se o gato mudou de atitude. A função dela é, ser a morte. Mas o roteiro precisava que o gato vivesse, então o lobo deu meia volta e foi assobiar em outro lugar. Não me leve a mal, eu adorei o filme, é uma obra-prima visual. Mas vamos ser sinceros, o lobo só não levou o gato porque o nome do filme é Gato de Botas e não o Enterro do Gato. A morte foi derrotada pelo gênero animação para a família. Foi uma vitória por desistência técnica do vilão, cortesia do roteiro. A verdade é que criar um vilão bom demais é um problema para qualquer autor. Se o vilão é perfeito, o herói não tem chance. Mas fica aquele gostinho de que o herói não venceu por mérito total, mas sim porque o roteirista teve pena dele. É verdade. Mas se a inteligência pode ser sabotada, o que dizer quando o vilão se torna um deus? Se você ainda não deixou o like,
Deixa agora, porque o próximo vilão é tão apelão que nem o estúdio sabe o que fazer com ele. Tô falando do Mancha, lá de Homem-Aranha, através do Aranhaverso. No começo, ele era uma piada. O vilão da semana, que apanhava para um caixa eletrônico e levava um pedala do Miles Morales. Era engraçadinho, né? Pois é, a piada perdeu a graça rápido. O cara aprendeu a controlar portais, viajou pelo multiverso, absorveu energia de colisores e agora ele é literalmente uma ameaça existencial. Ele não quer apenas matar o herói, ele quer apagar a história dele. O próprio Miguel O'Hara, que é o cara mais preparado e ranzinza do multiverso, admite com todas as letras: nós não sabemos como pará-lo. Perceberam o perigo aqui? O filme admite que o vilão é imparável. O Mancha agora é uma entidade que flutua entre dimensões. Como você derrota alguém que pode abrir um buraco no seu peito, enquanto ele tá em outra realidade tomando um cafezinho? A minha aposta? O terceiro filme vai ter que suar a camisa. Ou vai ser um Deus Ex Machina brabo, ou o Miles vai ter que usar o poder da amizade num nível nunca antes visto. Inclusive, comenta aqui embaixo, se você fosse o roteirista de Além do Aranhaverso, como você derrotaria o Mancha sem parecer um furo de roteiro? Vou fixar o melhor comentário. Bom, eu, sinceramente, não faço ideia. Por isso sou só o cara que comenta os vídeos e não quem escreve os filmes de 100 milhões de dólares. Ainda bem. Mas agora eu quero saber, qual desses vilões você acha que foi o mais sabotado? O gênio que se jogou na frente do próprio robô, o Mancha que é forte demais para existir ou o lobo que aceitou um pedido de desculpas existencial? Deixa aí nos comentários. Se você curte essas análises, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com aquele amigo que jura que o Gato de Botas realmente venceu a morte. Eu vou ficando por aqui, cuidado com o assobio no escuro, e até o próximo vídeo. Fui!